Chegamos para mais um encontro marcado nessa nossa maratona do conhecimento, com mais um compromisso aqui no curso de formação política do Instituto Fundação Álvaro Vale, na terceira unidade de nossos conteúdos temáticos. Na conversa de hoje, o saudoso professor Álvaro Vale coloca na mesa a confusão conceitual criada quando muita gente boa mistura conceitos de doutrina com conceitos de ideologia. Além de desembaraçar este nó, a aula de hoje lança luz sobre o anacronismo que divide a política entre direita e esquerda, além de estabelecer as primeiras diferenças entre o neoliberalismo e o liberalismo social. Uma aula edificante, inesquecível. Sem demora, vamos assistir. No mundo moderno, meus amigos, vão se acabando as ideologias. E é importante não confundir ideologia com doutrina. Eu ouço com muita frequência, por exemplo, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido isso, essa frase que muitas pessoas dizem: o que falta no Brasil são partidos com ideologia. Há aí uma confusão entre ideologia e doutrina. Os partidos, por exemplo, devem ter doutrina, mas não uma ideologia. A doutrina, um conjunto, afinal, de princípios coerentes, é a base de um programa político ou da ação política. Por exemplo, o Partido Liberal, porque é um partido liberal, sempre defenderá a liberdade do indivíduo, sempre defenderá uma economia livre, sempre vai defender liberdades contra tiranos. Em suma, isso é a nossa doutrina. Um partido ideológico vai muito além disso. Parte de uma ideia que envolve toda a realidade. Ele crê, o partido, o ideólogo, ele crê conhecer a verdade sobre todas as coisas. Isso é uma marca das ideologias. Ele pretende ter o conhecimento do mundo, sabe tudo. E então, pensa saber, evidentemente. E então só precisa do poder para realizar aquilo que ele considera o ideal. Por isso o ideólogo tende sempre a ser totalitário. Ele não precisa e não gosta da crítica, e nem do debate. Porque ele imagina já ter um sistema pronto, acabado, ao qual ele geralmente procura adaptar a realidade. Ao invés de ler a realidade, ele procura conformar a realidade àquelas suas ideias, ao seu pensamento. Assim são os fascistas, são os comunistas conservadores, contra os quais Gorbachev está hoje lutando. Não reconhecem o mundo que os cerca e muitas vezes, em um apartamento em Ipanema, acham que resolvem problemas como da reforma agrária, por exemplo. Ou seja, é submeter a realidade às suas ideias. Na Constituinte, os que não concordavam com esses ideólogos totalitários eram geralmente chamados de inimigos do povo, porque isso é uma característica deles também. Eles acham que eles e só eles sabem o que o povo quer, quais são os seus interesses, e os outros são todos inimigos. Ou seja, o espírito sempre totalitário, sempre pouco democrático, sempre pouco voltado para o diálogo. Em eleições, apesar de todo o barulho, vocês observem isso, quase sempre perdem. E perdem eleições, justamente, tem sempre muito poucos votos, justamente porque o povo cresceu. O povo, isso é uma marca de modernidade. O povo sempre faz história, o povo sempre cresce. Ele sempre tem antenas que fazem com que ele acompanhe a história, com que ele se esteja sempre modernizando. E hoje, todos já sentem, sabem que, ou quase todos, que não interessam ideologias. O importante é eficiência. Acabou-se aquela velha divisão entre direita e esquerda que os políticos antigos ainda procuram explorar. Os políticos hoje dividem-se entre os que vivem repetindo ideias do passado e os que pensam objetivamente no futuro. O liberalismo social e o Partido Liberal têm um compromisso fundamentalmente com o futuro, sem preconceitos ideológicos. Como todos os liberais, nós queremos, por exemplo, conter o Estado. Isto é uma marca do pensamento liberal. E queremos contê-lo porque ele é ineficiente. E isso não é uma conclusão
teórica, ideológica. Essa é a observação. Ele é ineficiente no mundo inteiro, está sendo. E no Brasil, geralmente, corrupto ainda por cima. Tudo que a iniciativa privada, então, puder fazer, deve ser feito por ela. Mas, ao contrário dos neoliberais, e nós estamos falando aqui, observem bem, de liberalismo social. Ao contrário dos neoliberais, que repetem apenas aqueles conceitos antigos de Adam Smith, nós, liberais sociais, reconhecemos que a ação do Estado é muitas vezes necessária. Sobretudo em um país como o Brasil, onde precisamos acelerar políticas que reduzam, sobretudo aqui, porque o problema é maior, que reduzam desigualdades sociais ou desigualdades regionais. Muitas vezes, para estimular o desenvolvimento, o Estado é importante. Nós definitivamente queremos conter o Estado, mas não acabar com ele. O liberalismo social defende a empresa privada, mas não a defende ideologicamente. Ou então nós seríamos velhos socialistas ao contrário. Em um país como o nosso, a meta de um partido liberal tem de ser a eliminação da miséria, a valorização do trabalho. Nós defendemos a empresa privada não como um fim, mas não como o objetivo maior. Nós a defendemos porque achamos que por ela, e não pelo Estado, nós vamos resolver esses problemas.